Ok, gente, eu tô live. É a minha primeira live, tá? Então, ei! Eu não sei nem como trazer a doutora Sandra pra cá, pra live comigo. Calma aí, tem um bonequinho. Não, vai ser filtro. Vai ser uma live sem filtro. Doutora Sandra, se você estiver por aí, faz um request, por favor, pra entrar. Porque eu não... Ah, já vi ela. Porque eu não sei mexer nessa live. Gente, é a primeira vez que eu faço uma live, tá? Então, tá aqui. Se eu estiver errando algumas coisas, por favor, me desculpem. É que eu tô aprendendo. E já vi como é que eu faço. Só pra falar aqui, como é a primeira live que eu faço no meu Instagram, eu escolhi um assunto que eu acho que me ajudou. E a única razão de eu estar aqui nesse Instagram, nessa comunidade, é dividir coisas que eu gosto. Coisas que, ou visivelmente, que eu acho interessante, ou conteúdo que eu acho interessante. Então eu resolvi dividir esse assunto com vocês, porque talvez seja uma coisa que, como ajudou pra mim, pode ajudar pra alguém. E talvez não seja 100% o que vocês esperam, mas às vezes que seja 5% que possa ajudar de alguma maneira quem estiver nessa live aqui, eu já vou ficar muito feliz. Não é sobre constelação familiar, algumas pessoas estavam falando isso aqui. É um assunto muito mais profundo, que inclusive ele tem muito mais a ver com autoconhecimento do que qualquer coisa, sabe? É um movimento de olhar para dentro, que é um movimento que eu já tenho feito nos últimos 2 anos na minha vida e tem sido assim inacreditável. Eu tenho tido resultados maravilhosos e é tudo aqui, ó. Sabe, não acredito em guru, não sou fã de coach, não é nada disso. Eu acho que acho que todas as nossas respostas elas estão aqui dentro, mas às vezes a gente encontra aquelas ferramentas que nos ajudam a olhar para dentro. Essa que eu tô trazendo para vocês é uma das ferramentas que me ajudou. Então eu vou botar aqui agora a doutora Sandra, cadê ela? Gente, já sumiu. Ai, meu Deus. Tá aqui. Não, quem é essa? Ah, tá aqui. Não, mãe, você não pode entrar na... Minha mãe também não sabe mexer na live. Aqui, doutora Sandra tá entrando, gente. Entrou. Olá! Olá, que bom estar aqui com você, com o teu público, para falar desse assunto maravilhoso, que eu adoro falar de relacionamento de casal. Exato. Mas, inclusive, eu acho que essa live é interessante porque o assunto que você vai abordar, eu acho que ele é tão mais complexo que eu acho que a gente pode aplicar não só em relacionamento de casal, né? Relacionamento no trabalho, com amigos, né? Eu acho que pode extrair muito mais desse assunto do que só a parte do relacionamento extraconjugal, né? É um Com movimento certeza. de se entender, de se conhecer. Então, vamos começar falando um pouquinho o tema da live, que é a gente se encontra no relacionamento que a gente idealizou, né? Pode ser um relacionamento de casal ou uma parceria de trabalho. A gente sempre visualiza pra gente, a gente sonha, né, com a situação perfeita, às vezes não perfeita, mas a situação ideal. E aí, às vezes, a gente vê que não está conseguindo aquilo, né? Como se a gente estivesse preso num padrão repetitivo, né? Que a gente só atrai aquele tipo de relação. Tanto, às vezes, pessoas que te passam a perna, como relacionamentos abusivos. E isso vira quase um padrão repetitivo. E essa live aqui a gente está tentando trazer, né, doutora Sandra, um pouquinho dessa explicação, que a gente possa pegar essa informação e olhar para dentro e analisar a gente nesse quadro e ver que por que a gente se encontra, às vezes, nesse padrão repetitivo, atraindo certos tipos de situações, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar, que quem perguntou sobre constelação tem a ver sim, porque a gente repete o quê? Aquilo que a gente aprendeu na infância, aquilo que nos mostraram, aquilo que a gente viveu, né? E também dos nossos antepassados, mesmo que a gente não conheça nem a história, mesmo que eu tenha sido adotada,
existe um campo que me faz repetir. Uhum. Mas hoje a gente vai falar de um pouquinho mais atrás. A gente vai falar de uma coisa chamada arquétipo. Esse nome pode ser complicado, mas está me falando do quê? De uma espécie de uma forma onde a gente vai se colocando e a gente vai repetindo aquilo. Então, todo mundo aqui, tenho certeza, que se não ouviu contos de fadas na infância, já assistiu algum conto de fada como desenho ou até um filme, porque agora se fazem muitos filmes dos contos de fadas. E isso, para criança, é sensacional, porque é o encontro da alma dela com a outra parte, né? Os contos de fadas geralmente mostram a história de princesas encontrando com o seu príncipe, que é a alma, e o ânimos, é aquele encontro espiritual. Só que na vida real, gente, vamos combinar que príncipe encantado não existe? Exato, e até um perigo. A gente fica tão preso a essa imagem, né, que foi colocada nas nossas cabeças, tanto no homem como na mulher, né? De alcançar certo tipo de pessoas e relacionamento de acordo com o que a gente viu nos contos de fada, né? E chega na vida real e não é nada disso. Não, não é nada disso. Porque sempre eu vou atrair que pessoa? A pessoa que eu estou pronta para olhar, para aprender alguma coisa com essa pessoa. É como se ela fosse um espelho. Aí você fala, não encontrei a pessoa certa, porque você ainda não está pronta. A gente fica pronta através do quê? De uma jornada de autoconhecimento e a gente vai crescendo e a gente vai mudando. Todo mundo nasceu inocente. Todo mundo nasceu assim. Tô com fome, aparece um negócio macio e a minha fome passa, que é o peito da mamãe, mas eu não sei o que é isso. Tô com frio, dali a pouco vem alguma coisa que me aquece. Gente, eu sou uma deusa. Tudo vem de graça, tudo acontece do nada, não é do nada, tem alguém fazendo, só que a criança não sabe. E aí, quando ela chega na escola, nossa, o garoto tira o brinquedo dela, o outro faz bullying com ela, a professora briga com ela na frente de todo mundo e ela fala: o mundo é um inferno, tá todo mundo contra mim. Ela se sente órfã, abandonada, vítima. Até que chega uma hora que ela fala: chega, eu vou lutar, eu vou brigar por aquilo que eu quero. E ela se torna uma guerreira. E aí, quando ela virou uma guerreira, ela esquece que ela tem que brigar as brigas dela e começa a lutar pelos outros também, que não pediram. Você já se meteu numa dessa? De dar palpite na vida dos outros, de querer corrigir a vida dos outros, de querer ajudar quem nunca te pediu? Totalmente, né? A gente se valida muito ajudando o outro também, né? E às vezes a gente tem que entender que a gente tem que esperar a pessoa pedir ajuda, né? Não necessariamente atravessar o caminho do outro. Eu acho que é um caminho muito delicado, né? Porque ao mesmo momento você precisa estar ali para mostrar para a pessoa que você está disponível, para a pessoa não se sentir amparada e sozinha. E ao mesmo tempo você também não tem que entrar com tudo, porque você tem que respeitar o tempo do outro de crescer também, né? Exatamente, porque senão o outro se sente. E, por exemplo, isso é muito comum na relação mãe e filhos. Essa semana eu estava atendendo uma mãe que ela falou assim: nossa, fulano ficou chateado comigo porque ele criou uma história genial, linda, só que ele escreveu tudo direto. E aí eu fui ensinar ele a fazer parágrafo. E ele ficou chateado. Deixa a professora ensinar o garoto a fazer parágrafo. Elogia. Fala, nossa, que lindo, que fantástico. Porque ele criou uma história onde os três porquinhos, em vez de matarem o lobo, eles oferecem comida para o lobo e o lobo fica super satisfeito e vai embora. Eu achei incrível, ele tem 8 anos de idade. Então, ele não pediu ajuda para isso. Então, não ajuda. Aí, meu mentor chegando aí, Jonas, bem-vindo. É uma coisa assim, deixa a pessoa te pedir ajuda. Se ela não pede,
elogia, fortalece a relação, né? E aí, o que que acontece? Se você não tem o autoconhecimento, você vai continuar repetindo esse padrão. Você vai atraindo as mesmas pessoas, porque você não aprendeu o que deveria aprender naquele relacionamento. Então, deixa eu só interromper para tentar sintetizar de uma forma bem fácil para quem está vendo isso, assim, de uma forma como eu, um pouco mais leiga no assunto, né? Então, se você está atraindo um tipo de relacionamento de uma maneira repetida, o que acontece é que você está querendo dizer que a gente não ainda entendeu aquela lição, a gente ainda quase que não passou naquele teste, por isso Exatamente. o universo continua mandando a mesma situação para a gente, porque a gente precisa aprender alguma coisa para passar de fase. Tem que passar de fase. E você não aprendeu, por que que você não aprendeu? Porque você acaba achando que o outro é que tem que mudar. Todo mundo faz isso, né? A primeira coisa que a gente faz é colocar no outro, né? Aí a E pessoa. sou eu quem tenho que mudar. E aí as pessoas que vão aparecer na minha vida vão ser diferentes. Mas se eu só continuo com o mesmo padrão, eu vou atrair o mesmo tipo de pessoa para o meu relacionamento de casal, o meu chefe, minha colega de trabalho. E isso eu preciso do quê? De passar por essa jornada de autoconhecimento, que eu chamei de jornada da rainha, porque o meu público maior é mulher. E o meu público maior são mulheres que estão sozinhas porque estão guerreando com o homem, não estão dando lugar para ele. São mulheres que estão num relacionamento abusivo e não conseguem sair, ficam presas ali. São mulheres que ficam solteiras porque não conseguem encontrar o príncipe encantado. Sandra, e a mulher que gosta de mulher? Mesma coisa. E o homem que gosta de homem? Mesma coisa. Porque num relacionamento heterossexual, tem o homem e a mulher, o rei e a rainha. E num relacionamento homossexual, como é que isso acontece? Também tem dois tronos. Um da rainha e outro do rei. E se você é uma rainha que encontra outra rainha, uma de vocês vai fazer o papel, e eu não estou falando sexualmente, tá? Estou falando na vida. Vai ter que fazer o papel do rei, que é quem abre o caminho, que é a energia yang, energia masculina de penetração, de força. Num relacionamento, se você é um menino que gosta de outro menino, a mesma coisa. Porque se os dois quiserem sentar no mesmo trono, vai ter uma briga aí, vai ter uma disputa de poder e a relação não flui. Então, uma energia tem que ser mais yin e outra energia mais yang. Que a gente chama de masculino e feminino, mas não necessariamente homem e mulher, né? Mas como é que faz? Por exemplo, você falou que enquanto a gente não aprende a lição, a gente vai atrair aquele tipo de pessoa, porque alguma coisa a gente ainda está precisando aprender. Mas, por exemplo, se você está num relacionamento abusivo, seja no trabalho, você tem um chefe que não tem a menor ética, que é um relacionamento abusivo, ou seja num relacionamento de casal, que você tem um parceiro que é abusivo, é uma relação tóxica. Você está querendo dizer que, por mais que você veja que a pessoa está agindo de maneira errada, tem como a maneira de eu evitar este quadro e sair dessa relação está dentro de mim? É alguma coisa que eu tenho que fazer para poder sair desse lugar? E como seria isso? É exatamente isso. Só que o que que acontece? Na maioria das vezes, eu não percebo que eu estou num relacionamento abusivo. Uhum. É bem provável que eu tenha tido um relacionamento abusivo lá na infância. Uma mãe, ou um pai, ou um irmão, ou um tio, ou um primo, ou os avós que abusavam de mim. Não estou falando de sexo. Eu estou falando de falar que você era incompetente, que você era gorda, que você era feia, que você não ia dar para nada, que você é um estorvo. Então, ela já está tão acostumada a esse padrão que ela não consegue fugir da dor. Que é um relacionamento muito doloroso. Só que ela ou não percebe, ou se percebe, não tem força para sair. Precisa de ajuda.
Entendo. Teve uma vez, eu vou contar uma coisa rapidinha aqui, gente, foi muito uma virada de chave. Eu estava conversando com a doutora Sandra outro dia, a gente chegou nesse tema. Há anos atrás, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, assim, né? Eu li um livro em que diz, eu esqueci o nome do livro agora, mas foi uma informação tão simples, mas que foi uma virada de chave para mim, que falava que enquanto a gente não entender o porquê da gente estar atraindo aquele tipo de relação, por mais que seja uma coisa tóxica, uma coisa negativa, se a gente não entender dentro da gente o que que eu estou jogando que eu estou atraindo isso, a gente vai continuar repetindo, repetindo, repetindo. E uma vez que você entende e você vira a chave internamente, é quase que você quebra aquele padrão repetitivo. E aí eu percebi que eu era nova e tal, e eu tinha uma coisa de que eu acho que muita gente aqui vai ficar com isso. De atrair aquele tipo de relacionamento que a gente está sempre salvando a pessoa, sabe? A pessoa vem toda capenga e você vai, de descabela para poder ajudar a pessoa a se erguer, a sair daquele lugar. Às vezes a pessoa nem quer tanto, né? Sair daquele lugar difícil. Você quer salvar mais a pessoa do que ela quer se salvar. E aí, o que acontece? Você fica bem com aquilo, né? Você fica se sentindo poderoso, se sentindo validado, tipo, eu ajudei um outro ser humano. E aí eu comecei a perceber que aquele movimento de salvar as pessoas, né, de relacionamentos que vinha sempre eu salvar, era muito mais um problema meu interno de que eu tinha uma insegurança dentro de mim. E quando eu ajudava as pessoas, eu alimentava esse sentimento de insegurança, eu me validava. Eu estava atraindo pessoas para eu poder me erguer, me sentir mais segura dentro de mim mesma. E aí, quando eu resolvi esse problema interno meu, dando uma analisada, fazendo esse movimento de autoconhecimento mesmo, que não tem jeito, a gente tem que olhar para dentro, entendendo os meus porquês, o porquê que eu estava nesse lugar de insegurança, o porquê que eu me sentia menos, o porquê que eu sentia que eu precisava que os outros me validassem. Quando eu fiz essa virada de chave, é o que a doutora Sandra está falando agora. Foi quando eu automaticamente parei de atrair esse formato de relacionamento e comecei a atrair relacionamentos que eram compatíveis comigo, que a gente queria crescer junto, em vez de você só salvar a pessoa, né? É mais ou menos isso, né, doutora Sandra? Exatamente. E às vezes eu encontro uma pessoa que não está no mesmo nível, mas ela quer chegar. E ela trabalha para chegar. Nem sempre eu vou encontrar o príncipe encantado, até porque eu não sou uma princesa, né? Eu também tenho coisas a melhorar. Se a gente quer crescer junto, vai valer. A questão é quando eu quero crescer e o outro tá que nem uma âncora me puxando para baixo. Uhum. Essa relação não funciona. Eu preciso de ajuda. Porque, sabe, tem um experimento que foi feito em laboratório com cachorro. Que eles botaram o cachorro numa jaula. Então, imagina que a jaula está aqui, aqui é o lado A, aqui é o lado B. O lado A dava choque. Então, o cachorro rapidamente ia para o lado B. Segunda fase, começava a dar choque o lado B e o lado A não dava choque. O cachorro ia para o lado B. Terceira fase, os dois lados davam choque. O cachorro ficava totalmente confuso, porque ele ia para um lado e para o outro e ele levava choque de qualquer forma. O que aconteceu? Ele entrou em pânico. E o que aconteceu depois? Ele deitou e desistiu. Só que tem uma quarta fase. Abriram a porta da jaula. O que vocês acham que o cachorro fez? Escreve aí para mim. Ele saiu ou ele ficou na jaula? Escreve aí. Saiu, ficou. Vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo isso aqui. É incrível. A Ludmila não pode falar porque ela já sabe. Exatamente, Rosane. Ele ficou. Porque ele tinha perdido a capacidade de reagir à dor. E a gente
com a porta aberta. E é isso que te prende a esses relacionamentos que não estão te fazendo bem. A gente fica sempre na esperança, né? Ah, mas o outro vai mudar. Ah, esse trabalho vai melhorar. Ou, essa pessoa vai ver o meu esforço, vai melhorar. E não é assim, gente. A gente tem que. Se o outro quer crescer, a gente vai crescer junto, né? Não dá para ficar num relacionamento carregando outra pessoa se a pessoa nem está querendo ser carregada. E entender o porquê que algumas pessoas têm essa necessidade, né? De querer carregar o outro, de querer salvar o outro. Entender que isso tem muito mais a ver com você do que com outra pessoa, né? Esse movimento de reconhecimento, de se entender, de se buscar. A gente conversa muito sobre isso. E a doutora Sandra também fala uma coisa muito interessante, que é sobre essa coisa de crença também que a gente tem, né? Às vezes a gente atrai certas situações na vida porque a gente tem um certo tipo de crença que, comigo vai ser assim. Sabe quando você fala disso? Fala um pouco. Eu acho tão fácil a explicação. E é uma coisa bem interessante nessa questão da crença, que muitas vezes eu desenhei o príncipe, a princesa que eu espero na minha vida, que quando chega alguma coisa diferente daquilo, eu rejeito. E talvez essa pessoa que vai ser legal com você é totalmente diferente daquilo que você projetou. Por exemplo, os coaches de relacionamento falam muito assim: você acha que você vai encontrar o cara da tua vida numa balada? Você acha que você vai encontrar? Você tem que encontrar naqueles lugares de curso onde as pessoas são mais sérias e tal. Entrei na balada, o amor da minha vida. Pra mim. Eu encontrei num pré-carnavalesco. Pois Você é. imagina, eu no Sírio-Libanês, de coelhinha, aos 20 anos, nem 20, eu tinha 18 anos, ele de presidiário, e a gente se encontrou. Eu acho que quando... Eu tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, ainda não tinha ido, né? Era fevereiro, era dia 15 de fevereiro. Então, eu tinha entrado e ele tinha saído da mesma faculdade. Ele tinha se formado como médico naquele ano e eu tinha entrado. E aí a gente conversou e tal, deu uns beijinhos. Eu falei, nunca mais vou ver. Não é que o cara apareceu? E não é que a gente ficou 3 anos juntos? Como é que você encontra um médico, você que acabou de passar na faculdade de medicina, da mesma faculdade, no Sírio-Libanês, gente? Não vai de carnaval. Porque eu acho que não é o lugar, né? É muito mais a energia que se você está no momento com você mesmo. Mas tudo que você está falando, que a gente está falando aqui de relacionamentos e relacionamentos abusivos e tóxicos, se dentro de você tá com coisa para arrumar, você não tá bem com você mesma, às vezes não quer dizer nada do externo. Você se olha no espelho, pode estar a pessoa mais arrumada, pode estar cheia de maquiagem. Você se olha no espelho e tem uma coisa em você que você não gosta, que você não tá feliz com aquilo. É porque não é o de fora, é lá dentro. E se você se sente assim quando você olha no espelho, outra pessoa de fora vai olhar para você e vai ter a mesma sensação, né? De rejeição, não vai te tratar como você merece. Você está se tratando como você merece ser tratado? Você com você mesma, né? Ou você tá num relacionamento que a pessoa ela te trata mal e você deixa passar, tá que nem esse cachorrinho que a doutora Sandra falou, recebe tanto nas costas, chega uma hora que você fica anestesiado da dor, não consegue nem mais fugir quando a jaula abre, né? Uma vez eu fiz uma imersão de 3 dias. E para chamar o pessoal para a imersão, eu fiz um anúncio. Trago o seu amor em 3 dias. Choveu, gente. E eu trazia o amor em 3 dias. Que amor? O amor próprio. O amor por você. Porque você não vai atrair ninguém se você não gosta de você. Se você não gosta, quem vai gostar, criatura? Seu pai e sua mãe, olha lá, né? Você tem que se valorizar. Você tem que se amar. E para se amar, o que você precisa?
Escreve aí, o que você precisa? Ludmila falou um monte de vezes. Se conhecer. Porque você tem uma ideia de você, de quem você está, mas você não é quem você está. Você faz um monte de coisa pensando que é isso que o outro quer. Tem a história de dois velhinhos que, no dia que eles fizeram 50 anos de casados, ela pensou: hoje, no café da manhã, eu vou comer a casquinha, que é a melhor parte do pão. E eu sempre dei para ele nesses 50 anos. E ele acordou e falou: hoje, no café da manhã, eu vou comer a melhor parte do pão. Eu vou comer o miolo, porque eu sempre deixei o miolo para ela nesses 50 anos. E aí, quando eles comeram, ela falou: que bom que você deixou o miolo para mim. E ele falou: que bom que você deixou a casquinha para mim. O que é isso, gente? Falta de comunicação. O maior problema nas relações, em geral, é que a gente não sabe se comunicar. O cara chegou atrasado e a mulher falou: poxa, eu comi sozinha, você não falou que ia comer com os amigos? O que ela está falando? Eu preparei um jantar maravilhoso para nós dois. Eu queria ficar mais tempo com você. E você nem me avisou. Só que ela não fala dessa forma. Isso é que está por baixo daquela comunicação. A gente não fala do que está sentindo. A gente acusa o outro por aquilo que está sentindo. Nossa. Aprenda a falar a partir de você e não do outro. Diz para o outro o que você sente quando ele faz isso. E aí você pede ajuda para o outro. E ele vai te ouvir, porque ele não consegue te ouvir quando você enfia o dedo e diz: você fez errado, você não chegou na hora, você. O outro só tem uma coisa para fazer: se defender. E às vezes a defesa é um contra-ataque, né? E a gente está sempre colocando no outro a responsabilidade pela nossa felicidade. Eu acho que esse é o problema, né? Porque às vezes a gente está num vazio tão grande que a gente espera que o outro preencha esse vazio. E enquanto a gente não preencher o vazio por nós mesmos, o outro sempre vai ficar. Porque não tem como a pessoa preencher. Esse vazio, ele é só nosso. E aí o outro sempre vai ficar com aquela missão. Então o relacionamento ele fica pesado, né? Deixa de ser duas pessoas de mão dada crescendo juntas, né? Fica sendo uma pessoa tendo que salvar a outra. E eu acho que no fundo ninguém quer estar num relacionamento assim de salvação, né? As pessoas querem um Você relacionamento de... falou uma coisa muito interessante agora, que é a fantasia da outra metade da laranja. Como se eu fosse partida. Eu sou inteira, gente. E eu quero uma pessoa inteira ao meu lado, para a gente caminhar junto. Eu não quero uma pessoa para me complementar. Não, eu estou inteira. E aí eu vou encontrar alguém inteiro para sentar no meu lado. Para seguir comigo ao meu lado. Agora, se eu estou pela metade, se eu estou carente, eu vou encontrar um monte de coisa que não me completa. Porque a única coisa capaz de me completar sou eu mesma. O outro não é meu complemento. O outro é um parceiro. E sempre vai ter um desapontamento numa relação que você está esperando que o outro te complete. Porque vai chegar um momento que essa outra pessoa também vai passar pelo processo interno dela de transformação, de aprendizado, onde ela vai errar. Porque a gente é ser humano, gente. Todo mundo erra. Não existe relacionamento perfeito. É uma utopia isso. Então, naquele momento que a pessoa vai errar, acabou para ela. Ela foi crucificada, não tem segunda chance. E aí você cai numa desesperança do tipo, todo mundo é assim, não tem outro jeito para mim, é melhor eu aturar essa situação. E aí você se conforma com aquilo, né? Vira uma bola de neve, né? Então, assim, é fazer o caminho ao contrário, né? Eu me lembro que eu tive esse insight, que eu li esse livro e que eu falei, caramba, então é comigo o problema, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que entender por que eu tô com essa insegurança, o que está acontecendo.
eu resolvi ficar anos sozinha, sem relacionamento nenhum, porque eu falei, eu preciso me conhecer. Porque enquanto eu me conhecer, eu vou ficar colocando um peso na mão das pessoas, uma responsabilidade de ser aquilo que eu espero, né? E vou continuar atraindo pessoas para que consiga suprir esse buraco interno. E isso não é um relacionamento saudável, não é um Na relacionamento. realidade, você não ficou sozinha, né? Você Fico ficou no relacionamento mais importante da sua vida, que é o teu relacionamento com você, para se encontrar, para estar inteira, para estar com o outro. Porque quando eu tô com um monte de buraco, eu quero que o outro encha esses buracos, que só são preenchidos por mim, pelo meu auto-amor, pela minha autoestima, pelo meu auto-valor. Por isso que eu falo jornada da rainha. É. Eu nasci para ser rainha. E é difícil esse movimento também. Eu falo porque a gente vive numa sociedade onde as pessoas cobram muito, né? Se você tá sozinha, ai, mas tá sozinha, nossa, tão bonita, tão alegre, tem que estar com alguém, né? Tem sempre uma cobrança externa. Igual cobrança de ter filho. Ai, vai ter filho quando? É uma coisa assim que família, expectativa da sociedade, expectativa dos amigos. Se uma hora a gente não se fechar, né, realmente com nós mesmos e calar esse barulho externo de gente falando, dando pitaco, a gente vive para os outros, a gente não vive para a gente está sempre vivendo para suprir a expectativa de alguém. E é um caminho que não tem fim, né? O único fim é você sempre naquela solidão, naquele vazio, não tá preenchido. E esse caminho do autoconhecimento, de se analisar, de entender, né, por que a gente está nesse tipo de relacionamento repetitivo, ele é um caminho da liberdade, para a gente conseguir escolher aquilo que realmente é bom para a gente, né? Não aquilo que a gente precisa. E, Né? Lud, isso não é um problema específico de uma ou outra pessoa. Todos nós, o ser humano, nasceu incompetente para a vida. O cavalo, ele nasce e já busca a teta da mãe, já anda. Todo bichinho já procura a teta da mãe sozinho. O ser humano não. Se ela não pegar e não botar lá, ou não der uma mamadeira, a gente morre de fome, de sede, de frio, de tudo. O ser humano, ele precisa ser cuidado para sobreviver. Ele entende isso como: se eu não for amada, se eu não for aceita, eu vou morrer. E é verdade enquanto você é um bebê. Só que você está com 20, 30, 40, 50 anos e ainda busca a aprovação e o amor dos outros. Como se você fosse um bebê. Não é mais, não precisa. Quem dá esse amor para você, que talvez você não tenha tido da tua mãe, do teu pai, da tua avó, do teu primeiro, do teu segundo, do teu terceiro namorado, é você. Se o teu chefe não qualifica o teu trabalho, qualifique-o você. É tudo em você. É verdade, às vezes a gente fica na fase adulta, né? Ainda vivendo como se a gente fosse uma criança, precisando daquela ação constante, né? É muito engraçado, porque assim, é muito difícil. Eu acho que as pessoas estão começando a falar sobre isso agora mais abertamente, mas assim, a gente não aprende isso na escola, né? Pelo contrário, toda a nossa estrutura cultural é sempre incentivando essa dependência psicológica, né? Que a gente tem uns dos outros. E tem uma coisa que você falou também que é muito boa, que é o fato do outro vir para a gente crescer com aquilo. Então, por exemplo, eu hoje em dia consigo olhar para trás. Eu cito muito aqui eu como exemplo, gente, porque para eu não ser uma pessoa hipócrita, que eu tô numa live falando de um assunto e eu não tenho nenhuma opinião particular sobre aquilo. Mais uma vez, a gente só tá falando aqui porque eu aprendi muito com a doutora Sandra e venho aplicando essas coisas e tem sido uma virada de chave na minha vida. E quando a gente aprende com o outro, é no sentido de eu hoje olho para trás e eu vejo que relações que eu já vivi, elas não se aplicariam no momento de hoje para mim. Eu sei que elas foram difíceis, não foram a melhor. Eu já vivi relação tóxica,
E hoje eu entendo que era porque eu estava num lugar da minha vida que eu permitia aquilo acontecer por N razões. Mas eu consigo olhar para aquilo, tentar entender o porquê que eu atraí aquilo e aprender com aquilo. Porque se eu não aprender com aquilo, se eu simplesmente só ficar com raiva e não quiser, eu não vou evoluir desse problema, né? A gente tem que poder olhar para as nossas relações negativas e difíceis, sendo de trabalho, sendo de e entender como que eu posso crescer com aquele exemplo ruim, aonde que eu posso aprender para eu não repetir mais esse tipo de relação, né? Porque o problema nunca é o problema. Como assim, Sandra? Ele vem mostrar alguma coisa lá de trás que eu não resolvi. Por isso que a terapia é tão importante. Por isso que os trabalhos de autoconhecimento são tão importantes. A terapia é a única saída? Claro que não. O autoconhecimento, sim, é a única saída. E a terapia é um dos caminhos para o autoconhecimento. Mas tem mentoria, tem coach, tem curso, tem livro, tem um monte de coisa que vai ajudar você a se conhecer. Eu trabalho com as leis da física. Não é da física quântica, não. Da física comum mesmo. A primeira lei da física qual é? Inércia. A nossa incapacidade de entrar em movimento ou de sair de um movimento repetitivo. Então, tem que entrar uma força aí. Que força é essa? É a força do teu autoconhecimento, para você entender por que você vem repetindo e não consegue mudar. Ou por que você está estacionado e não consegue entrar em movimento. E isso vai vir como? Autoconhecimento. Você tem que olhar para aquela situação, mas você prefere não olhar. O problema é do chefe, que é grosso. O problema é da namorada, que é chata. O problema nunca é seu. Se eu pegar o carro aqui, eu moro em Copacabana, no posto 4, e eu quiser ir para o posto 6 pela Avenida Atlântica, eu posso ir, posso voltar à vontade. Mas se eu quiser ir pela Nossa Senhora de Copacabana de carro, eu vou bater, porque está na contramão. Quantas vezes você fala, isso está errado, aquilo está errado, não sei o que está errado, fulano está errado, Beltrano, todo mundo está errado, eu sou a única certa. É como se eu andasse aqui e falasse, gente, que ônibus maluco na contramão, nossa, esse carro na contramão. Eu sou a única que estou certa. Dá uma olhada se as coisas estão dando muito errado na sua vida, se você não está na contramão. E acerta o passo, vira o carro e vai para... Nem que você dê a volta no quarteirão para pegar a rua na mão certa, entendeu? Na nossa vida, a gente tem que ter essa trajetória. Relacionamento, a primeira coisa que a gente faz o tempo todo é colocar a culpa no outro, né? Não existe esse movimento de parar e falar, tá bom, mas o que eu fiz de repente para colaborar certa reação? Porque eu sempre penso, é muito doido, gente, mas assim, o relacionamento de duas pessoas, seja lá em que nível da vida for, são dois mundos, né? São dois pontos de vista. Então, assim, fora coisas básicas, como, para mim, ética moral, ser educado, essa coisa de agressão, tudo isso está fora dessa conversa, porque aí realmente isso são princípios morais básicos de ética que a pessoa está infringindo. Mas a gente está falando aqui de um relacionamento de duas pessoas normais, em que às vezes a gente tem pontos de vista diferentes, né? Como com tudo, aqui na internet, meu Deus, a gente vê o tempo todo, é uma briga danada em comentário, em foto, não sei o quê. Gente, são pontos de vistas diferentes. A pessoa com toda aquela bagagem de vida que ela cresceu, da família, do meio que ela cresceu, da escola, de tudo, do trabalho, ela cria um mundo para ela. Você, com o seu, você cria um mundo para você. Às vezes você encontra mundo com mundo e não bate. E tá tudo bem, né? E a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro, respeitar que às vezes não bateu. Não é que tem alguma coisa errada, não é que a pessoa tá contra você. É que são pontos de vista diferentes. E em relacionamento é muito difícil a gente perceber, a gente entender, tolerar isso, né? E vem de novo aquela coisa da comunicação, né?
Uhum. Entrar em acordo. É. Quais são os acordos que eu firmei? E por quanto tempo? Porque você cresce, você vai para um determinado patamar e ele não. Ele, de repente, cresceu para um outro campo. Como entrar em acordo? Eu li um texto há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu não me lembro de quem é, que comparava o relacionamento com o frescobol e o tênis. Não sei se você conhece esse texto, ele é fantástico. Não. Quando eu estou jogando tênis, o que, que eu quero? Fazer ponto, eu quero que o outro erre. Mas quando eu jogo frescobol, e eu joguei muito frescobol na praia na minha adolescência, você se joga no chão, você se mata. Você tenta jogar a bola lá na mão do outro, para que os dois acertem. Então, eu estou namorando com um cara e eu falo para ele assim: olha, domingo tem casamento lá da tia da Mariazinha. Lá no quinto dos infernos, um calor danado que a gente sabe. E a mulher, além de tudo, é chata. Eu quero que você venha me buscar às 5 horas. Se ele fosse meu amigo, eu falaria isso? Não, eu ia falar, olha, domingo tem o casamento da Mariazinha. Lá no fim do mundo, naquele calorão, vão comigo para eu não ficar lá. Não deixa eu ir para essa roubada sozinha, não. Me faz companhia. A gente dá uma risada, depois a gente até sai para outro lugar, mas eu tenho que ir nesse casamento. Não me deixa sozinha. Uhum. Mas quando eu estou numa relação, eu já falo como se o outro fosse propriedade minha, que ele Uhum. tivesse obrigação de me acompanhar nessa roubada. É. Eu estou jogando tênis, eu tenho que jogar frescobol, eu tenho que criar essa cumplicidade e ter uma comunicação de amigo. De Na amigo. cama, não. Na cama é outra coisa, tá? Não vira irmãzinha do cara, da mulher, não. Você tem que ser, né? Na cama é outra coisa. Mas na hora da comunicação no dia a dia, eu quero mostrar que eu sei mais. Eu É. quero mostrar que eu posso mais. Eu quero mostrar que eu mando na relação. Ou É. eu estou nessa parceria, nessa diversão. Porque quando a gente joga frescobol, a gente está se divertindo. É No igual tênis, não. né? No início de qualquer relacionamento, a gente é tão cheio de cuidado, como vai falar com o outro, lá. Depois realmente entra esse lugar de autoridade, né? De demanda. E não é isso, né? É uma coisa de posse mesmo que você disse. É um outro ser humano ali como você, que estão dividindo uma vida juntos e que tem que ser respeitado da mesma maneira, no sentido de das suas vontades, da sua individualidade, né? Às vezes tá no relacionamento, a pessoa quer viver a vida do outro, não existe um respeito da individualidade de cada um, e aí isso realmente começa a incentivar uma confusão no futuro, né? Quando você disse a coisa dos acordos, eu acho isso muito interessante, porque a gente promete muita coisa e não necessariamente a gente consegue cumprir tudo aquilo que a gente prometeu, né? Como tem pessoas que prometem fidelidade, quando percebem que não conseguem mais cumprir aquela fidelidade. Então, gente, essa pessoa, de repente, é melhor ficar sozinha, ou é melhor estar num relacionamento aberto. E aí tem que haver honestidade de chamar para uma conversa. E vamos rever isso aqui. Olha, aqui para mim tá difícil. Mas quando começa realmente mentira e você não conseguir cumprir esses acordos e não ter uma liberdade, né, para poder ter uma conversa e ser sincero, aí que começa o problema. Eu acho muito grande também, porque aí um começa a mentir pro outro e aí não existe mais essa cumplicidade vai acabando, né? E aí a gente sabe o que acontece depois. Então é muito interessante estar preocupado com os comunicação, como você disse, a comunicação dos acordos, das suas verdades, né? E Todos. ter clareza do que é imprescindível e inegociável para você. Uhum. Pega 5 coisas, não pega um montão, não faz aquela lista, não. 5 coisas que são inegociáveis. Isso eu preciso. E deixa claro para o teu parceiro. Sim. E ele vai te falar, isso eu posso, isso eu não posso.
E ele também vai montar aquilo que é inegociável para ele. É. E aí vocês vão concordar ou discordar. E preste atenção, você tem carro? Você leva para ver óleo, para ver gasolina, para ver pneu? Sim. Você tem dente? Você vai no dentista revisar? Você vai fazer um check-up médico? É. E por que você não revisa a correlação regularmente? Você vai deixar ela ficar ferrada para ver o que está acontecendo? Ou pelo menos a cada 6 meses vocês vão sentar e ver se aqueles acordos ainda estão válidos? Não, isso, Você vai brigar na hora que ele quebrar o acordo? Ou vai deixar a poeira baixar e vai falar, nossa, me senti, sei lá como você se sentiu, quando você quebrou esse acordo que a gente fez. Vamos falar sobre isso? Não fala na hora que está no auge, queimando de raiva, não, porque não vai dar certo. Tá? Se der, segura. Se não der, você fala e fala. Ó, mas não vamos falar sobre isso agora, não. Vamos deixar para falar depois. Porque no auge da tua raiva, no auge da tua dor, você não vai conseguir uma boa negociação. Tem que ter a boa hora de falar também, né? Como numa reunião de trabalho, né, gente? Exato. Essa coisa que você disse de ter é muito interessante. Bom, falando de mim, assim, depois que eu passei por uma breve separação com o meu marido, quando a gente resolveu voltar ao nosso casamento, tem uma coisa que a gente prometeu um para o outro, que é uma reunião de pauta. Porque o mundo hoje em dia é muito corrido, tem tanta coisa acontecendo, a gente o tempo todo tendo que fazer isso, aquilo, e às vezes esquece de olhar para dentro de casa, olhar para a família, o que está acontecendo com você, esquece de perguntar para o seu parceiro como está tudo, né? Então a gente prometeu, olha, vamos agora sempre sentar e ter essa reunião de pauta, saber como que cada um você está feliz? Você já sentou do nada com o seu parceiro, a sua parceira e perguntou, tá feliz? De coração, de verdade? Porque a gente só cobra do outro, né? Mas a gente já parou para analisar se aquela pessoa tá feliz ou ela só tá ali para suprir as nossas necessidades. Então, assim, a gente tem feito isso, tem sido sensacional, porque vai criando um lugar de cumplicidade, de amizade, que é um caminho sem volta. Só tem a crescer, sabe? E eu acho isso hoje em dia primordial. Não consigo ter uma relação se a gente não tiver essa reunião de pauta, né? Que você acabou de falar. Levar o E carro. uma coisa que eu falo muito para casais que vêm para terapia juntos, que vêm para mediação do conflito, é a reunião semanal, onde a gente vai traçar 3 metas para cada um. Então, por exemplo, a meta da mulher é que ele não deixe a toalha molhada em cima da cama, porque ele sempre deixa aquela toalha molhada em cima da cama, eu fico louca. Então, uma das coisas, são 3 coisas, tá? Jogar o te peguei, que a gente já está aqui terminando o nosso horário. Então, eu vou falar isso e você anota, pelo amor de Deus. Te peguei. Normalmente a gente joga te peguei como? Pegando você fazendo algo errado, né? A gente vai jogar o te peguei ao contrário. Vendo se a pessoa está fazendo a coisa certa. Nossa, eu vi que você pendurou a toalha. Eu estou tão feliz com isso. E aí você vai tocar fisicamente nele para ele sentir a presença. Você vai olhar nos olhos. Ai, que bom que você está cumprindo isso. Fico muito feliz. Exaltar as coisas boas, né? Não E só. se você pegá-lo 2 vezes fazendo isso errado, você vai fazer a mesma coisa, mas não pode durar mais que 1 minuto. Você vai tocar nele para ele sentir a presença e vai falar para ele olhando no olho. Fala para a pessoa olhando no olho. Eu sei que você podia fazer diferente. Eu me sinto tão decepcionada de você não estar cumprindo o nosso acordo. Solta e sai. Não pode. Eu fico, porque você sempre fez blá, 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 blá. Não, sem blá, blá, blá. É só aquilo. É pontuar. Igual no trabalho, a gente também faz isso. A gente não precisa dar uma bronca na criatura que fez o negócio errado. É. Se você falar pontual, ela vai ouvir.
Se você vier com a lista, a criatura não vai ouvir. É, Então, presta atenção. Isso aí eu tirei de um livro chamado Gerente Minuto, que ele manda você fazer objetivos minutos, né? E você fazer elogio minuto e crítica minuto. Porque vai direto no ponto que vocês já pré-acordaram. Não é uma coisa que eu vou criticar tudo. Não, são 3 coisas que eu botei como meta naquela semana. Uhum. E isso funciona super bem. Isso salvou um monte de relacionamento. Foi criado pelo Spencer Johnson para o gerente trabalhar com a equipe. Mas Sim. o casal é uma equipe, né? Exatamente. Relacionamento de casal não é fácil. É como se fosse um relacionamento mesmo de trabalho. São lidar com. É lidar tá com o dia todo dentro de casa, um mundo diferente ali com você. E, na verdade, eu acho muito interessante as diferenças, porque a gente cresce com o outro, né? A gente cresce com as diferenças. É como você disse no início. Se a gente atraiu aquela pessoa, porque tem alguma coisa que a gente tem que crescer com aquilo, né? A gente só tem que identificar até onde a gente está crescendo e está aprendendo e até onde já não passou aquele período e a gente está pegado àquela situação e não consegue sair daquilo, né? Porque também tem muito isso. Às vezes... A dor de estimação. Eu não consigo largar a minha dor de estimação. Tem Exato. que estar aquele negócio incomodando para eu ter do que me falar mal, do que me desculpar por alguma coisa, né? Então, gente, anota aí o meu Instagram, BRA Sandra Regina Oficial. Eu queria... Me segue lá, faz perguntas no meu... Na caixinha. Na minha caixinha, pode... manda ali o que você quiser. O que acontece? Ludmila estava falando uma coisa bem interessante. No trabalho, eu fico o quê? 6 horas, 8 horas com aquela pessoa? E aí, volto para casa e tal. Mas no relacionamento de casal, são 24 horas, 7 dias na semana. E agora, com pandemia, são 24 horas presencial. Porque antigamente eu ia trabalhar, a outra pessoa ia trabalhar e tal. E a gente convivia a maior parte do tempo, né? Pelo menos 12 horas, 14 a gente estava junto. Mas agora é 24 horas mesmo. O que veio de gente depois da pandemia com relacionamento que ela nem sabia que estava ruim, por que ela não sabia? Porque passava batido. Antigamente, as relações, né, na época dos nossos pais, eram relações de muita intimidade e pouca individualidade. Só de olhar, a criatura já sabia o que o outro queria ou não queria, não precisava nem falar. Mas uma das pessoas se anulava nesse relacionamento para fazer tudo que o outro queria. E aí vieram os relacionamentos onde cada um faz o que quer. E o relacionamento está onde? Aí eu não brigo nunca, porque ele passa o Natal com a família dele e eu passo o Natal com a minha. Eu não tenho problema, porque no verão eu vou para o Havaí, porque eu adoro surf, e ele vai esquiar lá em Denver. Como assim, gente? Onde é que está o casal? Essa relação onde tem uma ressonância, onde tem essa cumplicidade, ele só existe num diálogo. E ele só existe onde cada um está inteiro. Cada um se conhece e sabe pedir aquilo que quer e falar daquilo que não está bom. Ouviram o que eu falei? Pedir e falar. Eu não falei reclamar, eu não falei cobrar. Não é isso. Isso não funciona no relacionamento a dois. Isso no teu trabalho, talvez o teu chefe possa te cobrar. Porque vocês assinaram um contrato que ele tem o direito de cobrar, que você chegue no horário, que você saia no horário, que você entregue o relatório. Ele tem todo o direito de cobrar. Na relação de casal, não. Desculpa, só uma pergunta. E o que uma pessoa faz quando ela já pediu,
já falou o que ela gostaria, e mesmo assim não tá rolando, mesmo assim ela tá triste, ela não tá se sentindo valorizada, ela não tá se sentindo confortável, ela tá oprimida dentro daquele relacionamento, tá causando ansiedade aquele relacionamento. Quando ela tentou o diálogo, tentou tudo e não funcionou, o que ela faz? Eu não sei o que que ela faz, eu sei o que eu faria. O que você faria? Eu sairia desse relacionamento. Uhum. Sairia da seguinte maneira: olha, eu preciso disso, disso e disso. Eu já conversei com você e você não consegue me dar. Então, tá na hora da gente separar. E eu pediria ajuda, porque ficar separado, mesmo quando sou eu quem toma a decisão, vem um luto, Uhum. vem uma dor, que às vezes é bem difícil de ultrapassar sozinha. São fases que a gente passa desse luto. Então eu preciso, às vezes, de ajuda. Só para eu falar isso para ele, já vou precisar de ajuda ou para ela. Porque a gente está numa relação simbiótica, onde o outro acha que não precisa me ouvir. Eu não acredito que ninguém seja tóxico, mas as relações ficam tóxicas. Pode ser que eu tenha um amigo que é muito maravilhoso para mim, mas que é tóxico para você. Toda vez que ele te encontra, ele te critica, ele não sei o quê, porque a relação energética entre vocês é diferente comigo. Então, ele não é uma pessoa tóxica. A relação é que está tóxica. E o que você faz quando você está intoxicado? Detox, Então afasta. né? Não Porque adianta eu me separar de você e continuar te vendo, continuar conversando com você. é porque tem gente. Detox, você vai sentir a minha falta e eu vou sentir a sua. Ou não. Ou eu vou sentir um alívio enorme de não ter alguém me criticando, me sabotando, me colocando para baixo. Uhum. Então, tem que fazer um detox de pelo menos um mês, contato zero com a pessoa, para ver se de fato aquela pessoa vai fazer um movimento da mudança e para ver se isso te faz bem. Vai doer, você vai sentir luto, você vai precisar de ajuda para ultrapassar esse momento, porque é um luto como qualquer outra perda. E às vezes é difícil, né? Porque assim, todos os amigos, família, mundo, nossa, mas aquela pessoa é extraordinária. E você é difícil às vezes entender, mas é verdade, uma pessoa tão boa, por que esse relacionamento tá tão negativo? É que não é que a pessoa seja uma pessoa ruim, mas é que a dinâmica dessas duas pessoas não é uma boa dinâmica, não está funcionando, né? Não é só química de pele que conta, né? Tem muitos fatores que entram nessa equação e às vezes a dinâmica do relacionamento a dois não funciona. Não quer dizer que uma pessoa seja ruim ou boa, não tem nada a ver com isso. E aprender a identificar isso, né? Que às vezes você percebe, não, aquela pessoa ali é melhor à distância, ou é melhor como amigo, ou é melhor, ou não dá como parceiro de trabalho. Eu tenho amigos meus na minha vida que são pessoas maravilhosas como meus amigos, mas eu não trabalharia junto, porque eu sei que trabalhando junto a dinâmica não ia funcionar. Então eu acho que relacionamento a dois é exatamente assim de casal também, né? Às vezes a pessoa é extraordinária, mas não funciona ali aquela dinâmica dos dois. Então E tem. existe assim, tem um trabalho que eu gosto de fazer, né, de neuroconstelação, que a gente olha para 7 níveis do relacionamento do casal. O nível material, o nível mental, o nível emocional, o nível sexual, o nível consciente. Esses 5 são fundamentais para eu chegar nos níveis maiores, que é o cósmico e o divino. Então, quando eu falo se revisa a cada 6 meses, se revisa nesses 7 níveis. Eu me casei e eu beijava de uma forma. Eu transava de uma forma. Hoje já se passaram 8 anos. Eu continuo beijando da mesma forma?
Eu não evoluí sexualmente, eu só evoluí intelectualmente. A cumplicidade do casal se dá nesse nível. A nível material, eu preciso da presença do outro 24 horas? Ou eu preciso que o outro me sustente financeiramente, porque eu não sou capaz de evoluir? A nível emocional, o outro ainda está pagando pelo que os anteriores fizeram comigo. E eu Nossa. cobro, porque eu olho, ele faz uma coisa uma vez, e eu falo, já conheço essa história, já vi esse filme, e pum, pum, pum. Gente, acho que todo mundo se identifica com isso. O relacionamento de agora paga pelos erros dos outros atrás, né? É assim mesmo, a gente esquece, a gente não divide. A gente bota aquela carga toda em cima da pessoa. Tem um especialista em relacionamento que diz assim no livro dele: se ela não gosta de comida italiana, a gente não pode ficar junto, porque eu adoro comida italiana. Tá louco? O outro tem que pensar igual você? Não. A gente vai para o restaurante onde tem a comida italiana e tem a japonesa também. Aqui no Rio tem um que tem isso. E dá para a gente ir. O outro não precisa e nem deve pensar como eu, porque senão não tem evolução. Eu É, respeito que quando o outro está crescendo, o casal cresce. Eu tenho essa consciência que às vezes o outro precisa de um espaço exclusivo dele para hum, crescer, né? é, é verdade. Essas coisas todas precisam ser olhadas. Eu queria abrir o comentário, porque Sim, se alguém quiser fazer uma pergunta específica, de repente, para você responder aqui na live, gente, se você claro. quiserem fazer uma coisa específica, deixa enquanto o pessoal escreve a pergunta, deixa eu só jogar um outro tema para você. Já falou de várias coisas. A gente falou de quando perceber que a gente está querendo que o outro mude, porque tem muito mais a ver com você do que o outro. A gente já falou sobre melhorar o diálogo e a conversa, uma conversa mais direta e verdadeira, né? Cuidar do nosso relacionamento, fazer aquela coisa de reunião de pauta, colocar para o outro os acordos, né? O que você precisa e o que você espera, e para ver se a pessoa pode corresponder àquilo, né? E tá conversando, obviamente, para saber, porque no meio do caminho pode haver um problema. Então, e quando a gente percebe, porque também tem isso, ó, eu preciso disso, mas como é que a gente consegue identificar se a gente precisa daquilo porque a gente quer ter aquilo na nossa vida ou a gente precisa daquilo porque aquilo alimenta algum vazio nosso? Como saber a diferença? Na realidade, quando eu falei daquilo que eu preciso, daquilo que eu não abro mão, eu estou falando de valores. Eu tenho que entender quais são os meus valores. Então, por exemplo, eu tenho como um valor, eu, Sandra, honestidade, sinceridade. Então, se eu tenho uma pessoa que vive mentindo para mim, não serve para relacionamento de casal, nem amigo, nem nada. Se eu te pego mentindo para mim uma vez, eu vou conversar com você. Se você repete isso 2, 3 vezes, impossível da gente ter uma relação de confiança. Eu, numa relação de casal, eu preciso de sexo. Então, teve um homem que eu amei muito e a gente tinha uma relação maravilhosa, mas ele estava impotente, ele não conseguia ter ereção. A gente foi a médico, a terapeuta, a gente fez um monte de coisa. Mas a gente estava morando junto como irmãos, porque não tinha sexo. Então, não dá para manter essa relação, porque não é uma relação de casal. Tem gente que tem uma relação maravilhosa, mas não tem sexo há 5 anos. E para aquela pessoa não faz falta. Para mim, faz. Ó, Então, assim, o que, que eu não posso abrir mão tem a ver com os meus valores e com a minha visão do relacionamento de casal. voltando àquilo, né? Os nossos valores sempre tem que colocar na balança, eu acho que em primeiro lugar. Então, assim, se estiver passando por cima dos nossos valores como ser humano, tem alguma coisa errada nessa relação. Porque aí vai além do não compreender o mundo do outro. A gente está falando de valores. Isso eu acho que é uma coisa. Exatamente. Três perguntas aqui muito legais, que eu acho que a gente podia falar das três e encerrar. A Ok. primeira.
A Patrícia está falando que o ex se comunica quase que diariamente, ela não consegue se afastar. Ela Então, detesta. o ex se comunica quase que diariamente e ela não consegue se afastar. Por que que você não consegue se afastar? A primeira coisa, eu bloquearia mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque a gente fala assim, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho medo que ele ache que eu sou grossa, eu tenho. Não, para! Não importa o que ele vai pensar de você, importa o que você pensa dele. Quando eu termino uma relação, tem que ser contato zero. Pode ser que depois, se essa relação terminou bem, eu possa manter um contato. E principalmente se eu tenho filhos. Porque não existe divórcio energético. Eu Uhum. sempre vou ser a mãe daquela criança e ele vai ser o pai. Então, uma relação de pais nunca termina. Termina a relação de casal. Então, não dá para fazer contato zero assim, a menos que a gente esteja no litígio e tal, e a gente vai se falar através do advogado. Mas mesmo assim, se vocês forem para uma mediação, vocês vão entender por que está tão difícil. Porque a separação não se dá quando eu me separo. A separação aconteceu lá atrás e eu não percebi, porque eu não estava em contato comigo. Ok? Qual é a outra, Lute? E também não ter medo, né, de passar por fria, alguma coisa assim. Se não tá te fazendo bem, se afasta. Por mais que o outro esteja se comunicando, você tem que fazer respeitar a sua vontade, né, em algum momento. Aqui, ciclos repetitivos, rejeição, traição. O que significa atrair isso? Normalmente é porque existe isso na dinâmica da minha família. Quem foi rejeitado na sua família? Quem foi traído na sua família? E aí a gente vai para o campo das constelações. Nas constelações, a gente fala que tudo que os nossos antepassados não resolveram, a gente traz como herança para olhar e resolver. O que é resolver, Sandra? É aprender com isso. O que isso está me mostrando? O que eu tenho para aprender com isso que eu não vi? Essa pessoa, ela não é o inimigo. Essa pessoa é o espelho de algo que aconteceu no teu passado e que você ainda não resolveu. Então, se a pessoa, bom, tá ouvindo isso agora, não pode fazer uma constelação. Então, ela tem que fazer o quê? A Nath, estou falando com a Nath aqui. Nath tem que olhar o quê? Olhar para dentro dela e tentar identificar o que nela tá atraindo esse tipo de coisa, né? Que pode ser uma coisa da família, uma Da coisa família. ancestral. E se for uma coisa da família, uma coisa ancestral, como é que ela faz para poder interiorizar, encerrar esse capítulo, para que ela atraia pessoas que sejam honestas com ela? Lá no meu Instagram e principalmente no YouTube, que é Metamorfose Sistêmica, tem vários exercícios falando sobre isso, de como você se liberar dessas maldições ancestrais, que na realidade não são maldições, mas a gente fala, nossa, na minha família todo mundo traía e tal, e eu tô passando pela mesma situação. Na minha família todas as mulheres ficavam viúvas, na minha família todas as mulheres é que sustentavam os homens. Na minha família, todas as mulheres casavam com homem alcoólatra. Eu casei com um homem que nem bebia e agora ele virou alcoólatra. Eu não estou inventando história, isso é um caso real de uma cliente minha. Você tem que olhar e não criticar. Porque se o seu pai traía sua mãe e você nunca aceitou isso, você vai encontrar vários homens que vão te trair. Quando você olha para o papai e fala, pai, você é o pai, você me deu a vida, eu te agradeço. E o que você fez como homem não me interessa. Mamãe, você sofreu tanto. Você já pagou o preço. Eu não preciso pagar essa conta.
Quando eu me sinto pequena diante dos meus ancestrais, pais, avós, tios, bisavós, tios, avós, eu posso ser grande na minha vida. Se eu critico que o meu tio era um político corrupto e eu não aceito, eu quero até mudar de sobrenome, se eu não aceito que a minha tia era uma solteirona histérica, e eu chamo ela assim, eu estou sendo desrespeitosa com quem chegou antes e quem sofreu. Quando eu falo, coitadinha da minha avó, ela sofria tanto. Coitadinha, porque o meu avô batia nela. Ah, eu estou me achando melhor e maior do que a minha avó. Nossa, que mulher forte. Ela manteve aquilo apesar da dor. E eu não preciso passar por isso, porque eu acolho o que aconteceu, agradeço e sigo. Uhum. Esse é um movimento sistêmico. Perfeito. É, outro aqui, da Aparecida. Em todo relacionamento sempre termina de uma forma que me sinto rejeitada. Como mudar esse ciclo? O que a gente... Normalmente, quem se sente rejeitada é porque lá na infância passou por algum tipo de rejeição ou pensou que passou, ou sentiu que passou. Então, por exemplo, eu achava que a minha mãe preferia meu irmão do que a mim e que me rejeitava. Eu achava que sempre as professoras chamavam outras pessoas e nunca me chamavam para ir na frente ou para ser atriz principal. Eu me achava rejeitada. Então, eu repito esse padrão. Identifica onde começou. Qual foi a primeira rejeição? Imagina naquela situação. Coloca aquilo numa tela de cinema bem grandão. Sente aquela rejeição, sente aquela dor. E depois faz com que a tela fique preto e branco. E vai desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. E reveja essa mesma situação da forma como você gostaria que fosse. Numa tela bem grande, bem colorida e sente tudo aquilo. Leva aquilo para as tuas células, para o teu corpo e revive aquilo. Faz esse exercício várias vezes até ficar bem nítido o que você deseja e não aquilo que aconteceu, porque talvez nem tenha acontecido, mas foi a forma que o teu cérebro registrou. Registrou e pode ter sido durante a sua gestação, inclusive. Mas tem uma coisa também, Aparecida, que eu acho assim, fora isso, eu acho que tem alguma coisa, foi aquilo que eu falei no início da live. Lá nos meus 20 e poucos anos, eu tinha essa necessidade de estar em relações que eu estava sempre salvando a pessoa. Porque dentro de mim, eu tinha um buraco que eu precisava ser preenchido, eu tinha uma insegurança. Então, eu precisava ser maior do que a pessoa. Eu precisava erguer a pessoa para que eu pudesse me dar. Deve ter alguma coisa aí dentro de você que o seu amor próprio ainda está abalado por alguma questão que deve ser olhada. Porque uma vez que você está muito cheia de amor próprio, está muito bem com você, a pessoa pode literalmente te abandonar. Ou você, sei lá, pode ter sexo por uma noite e dia seguinte a pessoa não ligar e tá tudo bem. E aquilo não te atinge, você não se sente respeitada. Sabe? Você não, nem questiona isso, porque você está preenchido dentro de você. Porque você está muito num lugar confortável. Você não está precisando da validação do outro. Você não precisa que o outro fique para que você tenha valor. Sabe? O outro pode ir, que o teu valor continua ali intacto. Então, eu acho que pode também alguma coisa aí que você deveria investigar, que a gente não passa muito tempo fazendo, mas vou te falar. Toda vez que a gente faz esse movimento de olhar para dentro, de verdade, e não é confortável, né? Porque a gente se encontra com várias coisas que a gente não gosta. Mas é muito bom, né, doutora Sandra? Porque é um caminho da libertação mesmo. Tá tudo dentro da gente. Olha o que... Ai, gente, tem mais pergunta legal aqui. O nível intelectual interfere tanto no relacionamento quanto o nível cultural no desenvolvimento da relação? Aí vai variar com o quanto você valoriza isso no teu parceiro, na tua parceira. Porque, por exemplo, para mim é fundamental poder conversar,
o poder trocar ideia com o meu parceiro de igual para igual. Mas nível intelectual não é nível cultural. São coisas diferentes. O meu pai, ele estudou até o 3º ano primário. E ele fazia palavra cruzada. Não pegava o papelzinho e fazia, não. Ele criava palavras cruzadas para recreativa. Ele era um autodidata, ele era uma pessoa muito inteligente. Ele falava de várias coisas. Na maçonaria, eu vi ele conversando com doutores, com pessoas de um grau muito elevado. Então, ele não tinha cultura, mas ele tinha um nível intelectual. O que eu sinto que pega muito, e eu já tive algumas relações com pessoas de outro país. Então, quando a gente vem de uma cultura muito diferente, a adaptação é um pouco diferente, demora mais tempo, não significa que não vai dar certo. Mas, assim, eles têm hábitos diferentes, hábitos culturais, hábitos da forma de ver a relação homem-mulher, hábitos não só alimentares, horários, tipo de diversão. Então, é uma coisa que demora, mas tudo funciona quando você quer jogar frescobol. O tal do frescobol. Deixa eu ver aqui, tá? Tem o que fazer quando você detesta o seu trabalho, mas não pode chutar o balde? Aí você vai ter que fazer uma transição de carreira. E como é que a gente faz uma transição de carreira? Não, mas eu acho que ela quis dizer no ambiente de trabalho. Tipo, ela tá naquele emprego, detesta aquele emprego e não pode sair. É a mesma coisa. Você vai ter que fazer uma transição. Porque você não pode largar o que põe a comida na tua mesa de uma hora para outra. Né? Então, ou você vai fazer uma transição deste trabalho para um outro ambiente, se a questão for o ambiente, ou você vai fazer deste trabalho para um outro tipo de trabalho. De qualquer maneira, você tem que olhar para você. O que te incomoda nesse ambiente? Porque senão você vai trocar de ambiente e vai encontrar outro igual, porque a gente sempre atrai o mesmo tipo de relacionamento, né? Então, qual é o ambiente que você deseja? Se eu dou para o outro aquilo que eu quero, a vida é um espelho, o outro começa a dar aquilo para mim. Né? Se eu critico, eu atraio. Existem algumas regrinhas aí para você entender como fazer essa mudança. Se eu critico, eu atraio. Isso é muito verdade. Ok. E quando se dá uma chance para Anne, quando se dá uma chance de viver um relacionamento saudável, mas tenta constantemente transformá-lo ou enxergá-lo como os anteriores, isso seria medo? Nossa, isso seria não ter feito essa mudança dentro da tua mente. Não se sentir merecedora daquilo que você está tendo. É como se eu não merecesse ter algo tão maravilhoso. Então eu acabo revivendo aquilo. Eu tenho que fazer um detox na minha cabeça daqueles relacionamentos. Eu tenho que fazer um fechamento com cada relacionamento. Isso acontece muito com pessoas que estão sozinhas, porque na realidade ainda tem alguém sentado na cadeira do rei ou da rainha. A relação acabou, mas energeticamente aquela pessoa ainda está presente. Ou porque você não deixou ela ir, ou porque ela não te deixou ir. Então tem que fazer o corte energético dessa relação, o corte emocional e o corte mental. Se você está numa relação que é maravilhosa e você olha para ele e vê um comportamento de um relacionamento anterior, é porque aquele comportamento ainda está em você e você precisa se liberar dele. E também aplica também para a sociedade de trabalho, né? Você teve uma experiência negativa com uma pessoa numa sociedade, aí vai para outra sociedade, já fica esperando que vai acontecer uma coisa ruim a qualquer momento. Não tem que fazer o corte, né? Cada experiência
É, E principalmente limpar, né, do cérebro, porque são memórias que precisam ser transformadas. é. Bom, eu acho que eu espero que a gente possa ter trazido algum tipo de clareza, que seja 10% que vocês possam aproveitar para de repente conseguir aplicar um pouco no dia a dia, né? Já vale a pena. E segue a doutora Sandra, vai lá falar com ela no Instagram dela. É, eu aprendo muito com ela, com os vídeos que ela coloca, porque aqui a gente tem que ser muito sucinto, é rapidinho, é 1 hora de live, já até passamos, gente. E, mas quando ela vai separando, né, assunto por assunto, dá para ficar mais objetivo e entender melhor. E ela tem muito esse conteúdo nas redes dela de graça para as pessoas acessarem. Quem quiser fazer marcar também uma conversa com ela, fala lá com ela, gente. De verdade, sou muito grata, doutora Sandra. Eu que agradeço, Lu. Muito Amanhã, às 20 horas, vai ter uma jornada da rainha pelo Zoom. O link está lá na minha bio. É de graça. E a gente vai falar dessa jornada, do passo a passo da jornada, e eu vou abrir para perguntas. vai A ser gente se olhando no olho. Então, vai ser muito legal. Quem quiser, vai lá na minha bio, clica, entra no grupo do WhatsApp, porque é uma coisa fechada, é para um grupo privado, para a gente poder conversar. Tá muito bom? legal. Agradeço ao Max também, Tovar, que me apresentou você. É tão legal, né? A gente tem essas pessoas que vão fazendo ponte uma com a outra e vai fazendo esse grupo de ajuda e a gente está aqui para tentar divulgar o máximo possível. Sim, a Max é maravilhosa e o trabalho dela de cosmologia é fantástico. Eu sou fã de carteirinha, né? Eu também. Há 6 anos que eu tô com a Max e de vez em quando Max, me ajuda aqui, me socorre aqui, porque é muito maravilhoso o trabalho dela. É verdade. Bom, eu queria agradecer o seu tempo, doutora Sandra, por estar aqui com a gente. Agradecer muito as pessoas que vieram aqui para a gente poder fazer essa live, esse bate-papo. Muito obrigada. E se vocês gostaram, divulguem a live. Ela vai ficar disponível por 24 horas, se der tudo certo, né? Se eu conseguir fechar eu fiz uma live pelo meu Instagram. Então, se Deus quiser, vai ficar disponível por 24 horas. Olha que privilégio que eu tô tendo, né? De ser a sua primeira convidada aqui na live. Eu falei, Ludmila, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento. E ela falou, nossa, vamos botar lá, porque as pessoas estão precisando muito aí. Aparecida está falando que ajudou muito. Que Gente, ótimo. A Nath também, que ótimo. é. Muito grata, todo mundo que participou, muito grata, a Lud, pelo convite. Pode falar o canal do YouTube. Qual é o seu canal do YouTube? DRA Sandra Regina Oficial. DRA Sandra Regina Oficial. Tem no seu Instagram sobre o seu canal do YouTube? No YouTube não. O YouTube é Metamorfose Sistêmica. Ah, tá. Metamorfose Sistêmica é o nome do seu técnico, né? É. Tá. Metamorfose Sistêmica é o canal do YouTube. Mas qualquer coisa, pergunta lá para a doutora Sandra no Instagram dela. Pergunta lá no inbox que eu te dou tudo. Eu espero que tenham gostado, gente. Um beijo, boa noite, bom domingo e uma ótima semana para todo mundo. Uma semana maravilhosa e positiva. Obrigada, doutora Sandra. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Fechar essa live. Como é que faz? No xizinho lá em cima.